Quando Débora sentou-se naquele ponto de ônibus com a pequena Sofia nos braços, ela jamais imaginaria que a mulher chorando no outro extremo do banco guardava um segredo que mudaria ambas as vidas para sempre. A idosa estava tão magra que parecia transparente, seus soluços silenciosos rasgando a tarde cinzenta como lâminas invisíveis. Débora havia acabado de sair de mais uma entrevista fracassada. Seu último dinheiro, R$ 17, estava amassado no bolso da calça jeans surrada. Sofia choramingava de fome. Era o tipo de momento em que você tem que escolher entre olhar para seus próprios problemas ou enxergar a dor alheia. Mas quando aquela mulher virou o rosto e seus olhos se encontraram, Débora viu algo que a paralisou. Não era só tristeza, era abandono, era desistência, era o olhar de alguém que havia perdido a vontade de existir. "A senhora está bem?" As palavras saíram antes que Débora pudesse pensar duas vezes. A idosa tentou sorrir, mas o que veio foi um tremor nos lábios ressecados. "Minha nora, ela me colocou para fora de casa. Disse que eu sou um estorvo, que como demais, gasto demais, atrapalho demais. Sua voz era um fio. Nem meu filho me defendeu." Naquele momento, Débora não sabia que aquela senhora frágil era dona de um passado que chocaria qualquer um. Não sabia que ajudá-la desencadearia uma série de eventos envolvendo ganância, documentos escondidos, uma herança milionária e uma vingança tão satisfatória que restauraria a fé dela na justiça. Não sabia que a mulher que parecia não ter nada guardava o poder de mudar tudo. Às vezes, quando você estende a mão para ajudar alguém, não está apenas salvando essa pessoa, está salvando a si mesmo também, e descobrindo que os anjos aparecem nos lugares mais improváveis, nos momentos mais impossíveis. Esta é a história de como duas mulheres destruídas pela vida se ergueram juntas, e o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Débora tinha 26 anos e um cansaço de 60. Desde que o pai de Sofia desapareceu ao saber da gravidez, ela havia se tornado mãe, pai, guerreira e milagreira. Porque sobreviver com salário de caixa de supermercado, enquanto pagava aluguel de um quartinho nos fundos de uma pensão, era literalmente fazer milagre. Naquela tarde de quinta-feira, ela voltava da 12ª entrevista do mês. Todas com a mesma resposta: "A gente entra em contato." Nunca entravam, e Débora sabia por quê. Mãe solteira com bebê de 7 meses não era exatamente o perfil que empresas procuravam. Muito risco de faltar, como uma recrutadora havia dito na cara dela. Sofia estava inquieta, a mamadeira acabaria em breve e Débora ainda precisava comprar leite em pó com os R$ 17 que tinha. O aluguel vencia em 3 dias. A dona da pensão, Dona Carmen, já havia avisado, mais um atraso e ela estaria na rua. O ponto de ônibus estava vazio, exceto pela mulher no canto. A princípio, Débora nem prestou atenção. Estava ocupada demais tentando acalmar Sofia, calculando mentalmente se conseguiria esticar aqueles R$ 17 até segunda-feira, quando finalmente receberia. Foi o choro baixinho que a fez olhar. A mulher devia ter uns 70 anos, magra ao ponto de ser assustador. Seus ossos eram visíveis sob a blusa de tecido fino, inadequada para o frio que começava a cair. Uma sacola plástica rasgada aos seus pés continha o que parecia ser tudo que ela possuía no mundo. E ela chorava. Não aquele choro dramático de novela, mas o choro silencioso de quem já não tem força nem para fazer barulho na própria dor. Antes de continuarmos, me conta, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Deixe aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora porque essa história vai te surpreender de formas que você não imagina. Aperta o sininho para não perder nenhuma história que vai mexer com seu coração. O vento frio de maio soprava folhas secas pela avenida. Sofia finalmente havia parado de chorar, distraída pelas luzes dos carros passando. Débora ajeitou a mantinha cor-de-rosa sobre a filha e, pela terceira vez, olhou para a mulher no outro extremo do banco. Ela não parecia moradora de rua. Suas roupas, embora simples e gastas, estavam limpas. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque frouxo. Mas havia algo nela, uma fragilidade, uma derrota, que apertou o coração de Débora. "A senhora está bem?" Débora ouviu sua própria voz quebrando o silêncio. A mulher se sobressaltou, como se tivesse esquecido que não estava sozinha.
Limpou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Estou, querida, não se preocupe comigo. Mas Débora reconhecia a mentira quando ouvia. Ela mesma tinha dito estou bem milhares de vezes quando claramente não estava. A senhora está esperando alguém? A pergunta fez a mulher desmoronar de novo. Seus ombros curvaram-se e um soluço escapou. Não, não estou esperando ninguém, porque ninguém vai vir. Sofia começou a fazer aquele barulhinho que significava que estava com fome. Débora pegou a mamadeira da bolsa, agitou para misturar o pouco de leite que restava e ofereceu à filha. Era a última. Amanhã teria que arranjar mais. Perdão, a mulher disse observando. Não quero atrapalhar. Vocês devem estar esperando o ônibus. Eu vou sair do caminho. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremeram tanto que precisou se apoiar no banco. A senhora não está atrapalhando, Débora disse rapidamente, e não precisa ir embora, tem espaço para todos. A mulher sentou-se de novo, derrotada. Por um longo momento, só o barulho dos carros e o chiado de Sofia mamando enchiam o silêncio. Meu nome é Débora, ela finalmente disse, e essa é Sofia. A mulher olhou para ela com olhos azuis desbotados, cheios de uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Eu sou Teresa Almeida. Ela hesitou. Ou, pelo menos era. Não sei mais quem sou. Todo mundo é alguém, dona Teresa. Não quando sua própria família te joga fora como lixo. As palavras saíram amargas, cortantes. Débora viu Teresa apertar a sacola plástica contra o peito, como se fosse a única coisa que a impedia de desaparecer completamente. O que aconteceu? Débora perguntou suavemente. E Teresa contou. Ela havia sido casada por 45 anos com Antônio, um homem bom que trabalhou a vida inteira como contador. Tiveram um filho, Marcelo, que sempre foi mimado, sempre quis tudo fácil. Quando Antônio morreu há 2 anos, deixou a casa e algumas economias. Marcelo se casou com Viviane 6 meses depois. Viviane nunca gostou de mim, Teresa disse, a voz tremendo. Desde o primeiro dia. Achava que eu era intrometida, que ocupava espaço demais. Mas era minha casa. Eu e Antônio pagamos aquela casa durante 30 anos. E seu filho, ele não defendeu a senhora? Teresa deu uma risada sem humor. Marcelo sempre foi fraco. Viviane manda e ele obedece. Ela começou devagar, reclamando que eu comia demais, que gastava luz à toa, que meus remédios eram caros. Eu tentava ficar invisível, sabe? Comia pouco, ficava no meu quarto, não pedia nada. Dona Teresa. Hoje de manhã ela explodiu. Disse que estava farta, que eu era um peso morto, que eles tinham planos para casa, iam reformar, transformar meu quarto em closet. Teresa engoliu seco. Colocou minhas coisas nessa sacola, literalmente me empurrou para fora. E Marcelo estava lá, viu tudo e não disse uma palavra, nem uma palavra. Sofia havia terminado a mamadeira e dormido nos braços de Débora. O céu estava escurecendo, logo seria noite. A senhora tem para onde ir? Teresa negou com a cabeça. Não tenho ninguém. Meus pais já se foram. Tenho uma irmã, mas ela mora em outro estado e a gente não se fala há anos. Eu não sei o que fazer. Pensei em procurar um abrigo, mas tenho vergonha. Passei a vida inteira sendo alguém, tendo minha casa, minha dignidade. E agora, sua voz quebrou. Agora não sou nada. Débora olhou para Sofia dormindo, para Teresa desmoronando, para o céu ficando escuro. Pensou nos seus 17 reais, no aluguel vencendo, na dona Carmen ameaçando despejo, em todas as razões lógicas e sensatas para simplesmente esperar seu ônibus e seguir em frente. Mas quando olhou de novo para Teresa, tudo que viu foi sua própria mãe, que havia morrido de câncer 3 anos atrás, sozinha em um hospital público, porque Débora não teve dinheiro para pagar tratamento particular. Sua mãe, que teria a mesma idade de Teresa agora. Dona Teresa, Débora disse, surpreendendo a si mesma, a senhora quer vir comigo? Como assim?
Eu moro em um quartinho, é pequeno, mas tem um sofá velho onde a senhora pode dormir. Não é muito, mas é melhor que a rua. Querida, eu não posso aceitar. Você mal me conhece, você tem uma bebê. Por isso mesmo, porque eu tenho uma bebê e quero que ela cresça sabendo que a gente não vira as costas para quem precisa. Mesmo quando a gente também está precisando. Teresa olhou para Débora como se estivesse vendo um milagre. Você faria isso? Por uma estranha? A senhora não vai ser estranha por muito tempo. E além do mais, Débora sorriu, mesmo com o coração apertado de preocupação sobre como ia alimentar mais uma boca. Minha mãe sempre dizia que anjo aparece quando a gente menos espera. Quem sabe a senhora é meu anjo, ou eu sou da senhora. Quando Teresa começou a chorar de novo, mas dessa vez de gratidão, Débora soube que havia feito a escolha certa. Não sabia como ia dar conta, não sabia de onde tiraria comida para 3, mas sabia com absoluta certeza que não podia deixar aquela mulher sozinha. O ônibus de Débora chegou. Ela ajudou Teresa a se levantar, pegou a sacola plástica e as 3, Débora, Sofia e Teresa, embarcaram juntas. Nenhuma delas sabia ainda que aquela noite era apenas o começo, que nos próximos dias segredos viriam à tona, que Viviane e Marcelo não deixariam as coisas assim, e que Teresa guardava informações sobre a própria vida que, quando reveladas, mudariam tudo. Mas a bondade de Débora estava prestes a colocá-la em perigo, porque Viviane não era apenas uma nora cruel, era uma mulher perigosa, com planos que iam muito além de expulsar a sogra de casa. E quando ela descobrisse onde Teresa estava, o inferno se abriria. A pensão da Dona Carmen ficava em um bairro operário, ruas estreitas ladeadas por casas antigas e pequenos comércios já fechados àquela hora. O quartinho de Débora era nos fundos, último da fileira, com entrada independente por um corredor lateral mal iluminado. Desculpa pela bagunça, Débora disse abrindo a porta e acendendo a luz fraca de uma lâmpada que pendia do teto. O cômodo era minúsculo. Uma cama de solteiro encostada na parede, um berço improvisado feito de caixotes forrados com cobertas, um fogão de 2 bocas sobre uma mesinha, uma pia pequena. O banheiro era compartilhado com outros inquilinos no corredor, mas estava limpo, pobre, mas limpo. Teresa entrou devagar, como se temesse que fosse um sonho e pudesse desaparecer a qualquer momento. É lindo, ela sussurrou. Débora quase riu. Ninguém nunca havia chamado aquele lugar de lindo. A senhora pode dormir no sofá, ela disse apontando para o único assento do cômodo, um sofá de 2 lugares com tecido gasto e molas aparecendo. Não é confortável, mas tem cobertores extras. É perfeito. Teresa sentou-se cautelosamente, como se o móvel pudesse quebrar. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Débora colocou Sofia no berço. A bebê dormia profundamente, alheia à nova situação. Então pegou a panela, encheu com água e colocou para ferver. Tem um macarrão e um pouco de molho de tomate. Não é grande coisa, mas é mais do que eu comi hoje. Teresa interrompeu suavemente. Enquanto a água fervia, Débora observou Teresa discretamente. A mulher estava examinando o quarto com olhos úmidos, as mãos trêmulas pousadas no colo. Ela era realmente muito magra, doentiamente magra. Dona Teresa, a senhora está comendo direito? Digo, antes de hoje? Teresa desviou o olhar. Viviane racionava minha comida. Dizia que comida estava cara, que eu tinha que me controlar. Meu prato era sempre metade do deles, às vezes menos. Eu estava até com vergonha de reclamar, sabe? Pensava que talvez ela tivesse razão, que eu estava sendo egoísta. A senhora não estava sendo egoísta. Débora sentiu raiva queimar em seu peito. Isso é abuso, isso é desumano. É meu filho, Teresa disse baixinho. Meu único filho. Eu dei à luz ele, criei ele, amei ele. Como ele pode permitir isso? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta, porque não havia resposta que fizesse sentido. O macarrão ficou pronto. Débora dividiu em 2 pratos, dando a porção maior para Teresa, que protestou, mas acabou aceitando quando Débora insistiu. Comeram em silêncio, o único som sendo o farfalhar dos garfos e o ronco suave de Sofia dormindo. Débora,
Teresa disse depois de terminar. Eu preciso te contar uma coisa. Algo que Viviane e Marcelo não sabem. Débora esperou. Quando meu marido morreu, ele deixou a casa, sim, mas também deixou uma conta poupança. Não muito, mas algum dinheiro. Cerca de R$ 80.000. Marcelo não sabe dessa conta, porque está em meu nome, e Antônio me fez prometer que eu não contasse até ter certeza de que Marcelo era responsável. Ela riu amargamente. Acho que Antônio já desconfiava do filho. Débora arregalou os olhos. R$ 80.000? Sim, mas tem um problema. Faz meses que não vou ao banco. Viviane não me deixava sair sozinha. Dizia que eu poderia me perder, ter um ataque, qualquer desculpa. Nem sei se a conta ainda está ativa, se preciso fazer algo. A gente vai ao banco amanhã, Débora disse imediatamente. Vamos resolver isso. Mas você não tem que trabalhar. Estou desempregada no momento, e mesmo se estivesse trabalhando, a gente iria. Isso é importante, dona Teresa. Esse dinheiro é seu, é sua segurança, sua dignidade. A gente não vai deixar Viviane e Marcelo ficarem com nada. Teresa segurou a mão de Débora através da mesa. Como eu tive sorte de te encontrar. Acho que a gente encontrou uma outra no momento certo, Débora respondeu. Naquela noite, Débora deu suas melhores cobertas para Teresa e dormiu com apenas uma manta fina. Sofia acordou 2 vezes para mamar, e das 2 vezes, Débora encontrou Teresa acordada também, olhando para o teto. Não consegue dormir? Débora sussurrou na segunda vez. Fico pensando, Teresa respondeu na escuridão. Pensando em como cheguei aqui, em onde errei na criação do Marcelo, se fui mole demais, se mimei demais. A senhora não errou, ele que escolheu errado. Será que ele está preocupado? Será que pelo menos uma parte dele se importa onde estou, se estou segura? Débora não respondeu, porque a resposta honesta ia machucar demais. Na manhã seguinte, Débora acordou com o cheiro de café. Confusa, levantou-se e encontrou Teresa na cozinha, mexendo em uma panela. Bom dia! Encontrei um pacotinho de café no fundo do armário e fiz mingau para a bebê com o leite que restou. Espero que não se importe. Débora sentiu os olhos arderem. Aquele leite era para a mamadeira da tarde de Sofia. Mas Teresa, que mal tinha se alimentado em meses, havia pensado primeiro na bebê. Obrigada, dona Teresa. Tomaram café juntas. Mingau aguado, café fraco, mas compartilhado. Sofia estava manhosa, sentindo a tensão, mas se acalmou quando Teresa a pegou no colo e começou a cantarolar baixinho. Eu costumava cantar essa música para o Marcelo quando bebê, ela disse, os olhos distantes. Ele adorava, dormia em segundos. Às 9h, estavam prontas para ir ao banco. Débora vestiu Sofia com sua melhor roupinha e Teresa alisou a própria blusa com as mãos, tentando parecer apresentável. Foi quando ouviram a batida na porta. Não era batida normal, era murro, forte, raivoso, urgente. Teresa, eu sei que você está aí! A voz era masculina, furiosa. Teresa ficou branca como papel. É o Marcelo, ela sussurrou, aterrorizada. Mais batidas, mais gritos. Abre essa porta! Você não tem direito de sumir assim! Estamos procurando você a noite toda! Débora pegou Sofia rapidamente, colocando-a no berço onde estaria mais segura. Seu coração batia descompassado. Como ele havia encontrado Teresa? Como sabia que ela estava ali? Teresa, se não abrir, eu arrombo. Débora foi até a porta, mas não destrancou. Quem é você? Ela gritou de volta. Sou filho dela. E você? Quem é você para meter o nariz na minha família? Ela está sob minha proteção e não vai sair daqui se não quiser. Proteção? A risada dele foi cruel. Você mal tem onde cair morta pelo jeito desse cortiço. Que proteção você pode dar? As palavras doeram porque eram verdade, mas Débora não ia recuar. Mais proteção do que você deu, porque eu não expulsei ela de casa descalça e com fome. Silêncio do outro lado. Então uma voz feminina estridente. Marcelo, arromba a porta! Ela roubou a velha de nós!
Viviane. Tinha que ser. Teresa estava tremendo tanto que Débora teve que ampará-la. Não deixa eles me levarem, Teresa implorou. Por favor, eu prefiro morrer aqui do que voltar para lá. Débora olhou para a porta frágil, para Teresa apavorada, para Sofia no berço. Estava em desvantagem completa, mas não ia desistir. Polícia! Ela gritou. Vou chamar a polícia se não forem embora. Chama! Viviane gritou de volta. Chama e explica por que você está mantendo uma idosa confusa longe da família. Vamos ver quem a polícia vai prender. Débora sentiu o pânico subir. Eles tinham razão. Como provaria que Teresa estava ali por vontade própria? Como provaria o abuso? Seria a palavra dela contra a deles. Foi quando Dona Carmen apareceu no corredor, voz autoritária cortando a confusão. O que está acontecendo aqui? A chegada de Dona Carmen salvaria a situação ou pioraria tudo? E como Marcelo havia encontrado Teresa tão rapidamente? A resposta a essas perguntas revelaria uma traição que ninguém esperava. Dona Carmen tinha 60 e poucos anos, corpo robusto e uma presença que exigia respeito. Havia administrado aquela pensão por 20 anos e não tolerava confusão. Seus olhos pequenos percorreram Marcelo e Viviane com desaprovação instantânea. Eu perguntei, ela repetiu, a voz como aço, o que está acontecendo aqui? Marcelo se endireitou, tentando parecer respeitável em seu terno amarrotado. Devia ter uns 40 anos, cabelo começando a rarear, barriga proeminente. Ao seu lado, Viviane era toda maquiagem pesada e roupa apertada, olhos calculistas avaliando cada detalhe. Minha mãe está sendo mantida nesse quarto, Marcelo disse, apontando para a porta, contra a vontade dela. Essa mulher, ele gesticulou vagamente na direção de Débora, essa mulher a sequestrou. Sequestrou? Dona Carmen arqueou uma sobrancelha. Débora, abre essa porta. Débora hesitou, olhando para Teresa que negava freneticamente com a cabeça. Mas não havia escolha, destrancou a porta e abriu um pouco. Dona Carmen entrou, seguida por Marcelo e Viviane que empurraram caminho antes que Débora pudesse impedir. Mamãe! Marcelo foi direto até Teresa, que recuou instintivamente. Mamãe, graças a Deus, ficamos apavorados quando você sumiu. Eu não sumi, Teresa disse, a voz tremendo mais firme. Você me expulsou de casa. Expulsou? Marcelo fez uma expressão de choque perfeito. Mamãe, você está confusa de novo. Tivemos uma discussão, sim, mas ninguém te expulsou. Você saiu furiosa antes que pudéssemos conversar direito. Isso é mentira! As palavras saíram mais alto do que Teresa pretendia. Viviane interveio, voz açucarada. Teresa, você sabe que seu problema de memória está piorando. O médico disse que você pode ter episódios de confusão, lembra? Eu não estou confusa. Vê? Viviane olhou para Dona Carmen com expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Ela insiste que está bem, mas claramente não está. Coitada, fica tão angustiada. Débora observava o teatro acontecendo diante de seus olhos. Eles eram bons, muito bons. Marcelo com sua preocupação falsa, Viviane com sua compaixão fabricada, e Teresa, frágil e assustada, parecia exatamente o que eles queriam que parecesse, uma velha confusa. Dona Carmen, Débora disse, a voz mais firme do que se sentia, posso falar com a senhora lá fora? No corredor, longe de Marcelo e Viviane, Débora contou rapidamente a versão de Teresa, a expulsão, a fome, o abandono. Dona Carmen escutou em silêncio, braços cruzados. E você acredita nela? Acredito. A senhora devia ver o estado que ela chegou ontem, magra, tremendo, chorando. Aquilo não era confusão mental, era desespero real. Mas é a palavra dela contra a deles. Eu sei, mas Dona Carmen, por favor, não deixe eles levarem ela, pelo menos não hoje. Vamos ao banco verificar a história da conta dela. Vamos ao médico para documentar o estado nutricional dela.
Se eu estiver errada, se Teresa realmente estiver confusa, a senhora pode me expulsar. Mas me dá um dia, só um dia. Dona Carmen olhou para Débora por um longo momento. Havia algo nos olhos da jovem, uma determinação, uma bondade feroz que a fez lembrar de si mesma há muitos anos. Um dia, ela concordou finalmente. Mas Débora, se você está errada, se essa mulher realmente precisa de cuidados que você não pode dar. Eu sei, e eu assumo a responsabilidade. Voltaram ao quarto. Marcelo estava tentando fazer Teresa levantar do sofá, segurando seu braço com força desnecessária. Teresa resistia, mas era tão fraca que mal fazia diferença. Solte ela, Débora ordenou. Marcelo se virou, raiva rachando a máscara de preocupação. Você não tem autoridade aqui. E você não tem autoridade sobre ela, Débora retrucou. Ela é adulta, lúcida e tem direito de escolher onde quer ficar. Ela está doente. Está desnutrida porque vocês a matavam de fome. Isso não é doença, é abuso. A palavra ficou suspensa no ar como uma acusação. Viviane deu um passo à frente, todas as unhas para fora. Você não sabe de nada, sua insignificante. Nós cuidamos dela por anos, e essa é a gratidão que recebemos. Cuidaram? Débora se aproximou também. Eram da mesma altura, olhos no mesmo nível. Cuidar é expulsar alguém de casa? É racionar comida? É tirar a dignidade? Ela estava nos consumindo, Viviane explodiu, finalmente mostrando a verdade. Remédios, comida, luz, água, espaço, tudo custava, e a gente tem nossa própria vida, nossos próprios planos. Então admite que expulsaram ela? Viviane percebeu tarde demais o erro. Marcelo tentou consertar. Foi só uma discussão acalorada. Não foi discussão. Teresa se levantou, encontrando coragem que não sabia que tinha. Você colocou minhas coisas em uma sacola e me empurrou para fora. Sua esposa trancou a porta e você, meu filho, meu único filho, ficou lá parado e deixou. Porque eu estou cansado, Marcelo gritou de volta, toda a fachada desmoronando. Cansado de te sustentar, cansado de te ouvir, cansado de você existir na minha casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Sofia, que havia começado a choramingar no berço, ficou quieta, como se sentisse o peso daquelas palavras. Marcelo percebeu o que havia dito, olhou ao redor, para Dona Carmen com expressão de nojo, para Débora com raiva nos olhos, para Teresa com o coração visivelmente partido. Eu não quis dizer. Quis, Teresa disse baixinho. E sabe o que dói mais? Não é você ter dito, é eu saber que você sente isso há muito tempo. Eu vi nos seus olhos, Marcelo. Vi quando sua esposa me humilhava e você não fazia nada. Vi quando servia meu prato com migalhas. Vi quando fingia que eu não existia. Mamãe, não me chama de mamãe. Mães criam filhos. Eu criei um estranho. Dona Carmen quebrou o silêncio. Acho melhor vocês irem embora. Teresa vai ficar aqui, por vontade própria. Se tentarem forçar algo, eu chamo a polícia de verdade. Viviane abriu a boca para protestar, mas Marcelo a segurou pelo braço. Vamos, mas isso não acabou. Ele olhou para Teresa com algo próximo de ódio. Quando você se cansar dessa farsa, quando perceber que essas pessoas não podem te dar nada, você volta rastejando, e a gente vai ver se aceita de volta. Não vou voltar, Teresa disse. Prefiro dormir na rua. Depois que saíram, o quarto ficou em silêncio pesado. Teresa desabou no sofá, todo o corpo tremendo. Dona Carmen olhou para Débora. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho. Vai ser difícil, eles vão criar problema, e você mal consegue se sustentar. Eu sei, mas a gente vai dar um jeito. Dona Carmen assentiu lentamente. O aluguel está atrasado. Eu sei, vou pagar na segunda quando... Está perdoado. Esse mês e o próximo. Considere minha contribuição para fazer o certo. Débora sentiu lágrimas nos olhos. Dona Carmen. Mas a mulher continuou, a voz firme. Vocês vão ao banco hoje, verificam essa conta, porque se Teresa tem dinheiro, ela precisa estar segura, entendeu? Gente como aqueles dois não desiste fácil quando há dinheiro envolvido. Depois que Dona Carmen saiu, Débora sentou-se ao lado de Teresa no sofá.
Como eles descobriram onde você estava? Ela perguntou. Teresa limpou as lágrimas. Não sei, eu não disse a ninguém, nem tinha telefone para ligar. Uma ideia horrível ocorreu a Débora. Dona Teresa, a senhora tem documentos? RG, CPF, cartão do banco? Teresa revirou a sacola plástica. Seus olhos se arregalaram. Minha carteira não está aqui e eu tinha certeza que tinha colocado. Eles pegaram, Débora disse, sentindo o estômago revirar. Quando te expulsaram, pegaram sua carteira. Por isso sabiam onde procurar. Provavelmente passaram a noite ligando para hospitais, delegacias, pensões. Mas por quê? Se eles queriam se livrar de mim, por que me procurar? A resposta veio a Débora como um raio. A conta. Eles sabem da conta, ou desconfiam, e querem garantir que você não acesse o dinheiro. A corrida contra o tempo havia começado. Marcelo e Viviane agora sabiam onde Teresa estava. E se eles sabiam da conta bancária, fariam qualquer coisa para impedir que ela acessasse. Qualquer coisa. Mas o que Débora e Teresa não sabiam era que o banco guardava muito mais do que apenas R$80 mil. Chegar ao banco foi uma odisseia. Teresa não tinha documentos. Débora ligou para o banco explicando a situação, e a atendente, uma moça chamada Patrícia, disse que precisariam fazer um boletim de ocorrência primeiro pela perda dos documentos. Na delegacia, o processo foi humilhante. O delegado, um homem de meia idade com cara de quem já havia visto tudo e não se impressionava com nada, olhou para Teresa com ceticismo. A senhora está registrando perda ou roubo? Roubo. Meu filho pegou minha carteira quando me expulsou de casa. O delegado arqueou uma sobrancelha. Seu filho? A senhora quer registrar queixa contra o próprio filho? Quero. Ele suspirou, como se fosse perda de tempo, mas começou a datilografar o relatório. Quando terminou, entregou uma cópia a Teresa. Isso vai levar tempo para investigar. E só para constar, casos de família raramente dão em alguma coisa. Geralmente é mal entendido. Não é mal entendido, Débora interveio. É abuso e roubo. O delegado a olhou como se ela fosse ingênua. Mocinha, você é nova. Vai aprender que família é complicada. Nem sempre dá para resolver com papel e lei. Saíram da delegacia com o boletim e um gosto amargo na boca. Teresa estava desanimada. Ninguém acredita em mim. Eu acredito, Débora disse firmemente, e é o que importa. No banco as coisas melhoraram um pouco. Patrícia, a atendente que havia falado com Débora pelo telefone, era jovem e empática. Quando viu Teresa, magra, assustada, segurando o boletim de ocorrência com mãos trêmulas, seus olhos se encheram de compaixão. Vou chamar o gerente. Com o BO, a gente consegue verificar a conta, mesmo sem documentos, mas vai levar uns minutos. Sentaram-se na área de espera. Sofia estava irritada, sentindo a tensão. Débora a embalava, murmurando canções de ninar, enquanto Teresa olhava para o nada. E se não tiver mais nada lá, Teresa sussurrou. E se Marcelo de alguma forma já limpou a conta? Não pensa nisso, vamos ver primeiro. 15 minutos depois, o gerente apareceu. Era um homem de 50 e poucos anos, terno impecável, óculos de armação fina. Havia algo em sua expressão, surpresa, tensão, que fez Débora ficar alerta. Senhora Teresa Almeida? Sim. Por favor, venham comigo. Foram conduzidas a uma sala privativa. O gerente fechou a porta, ofereceu água, que ambas aceitaram gratamente, e sentou-se atrás da mesa com um arquivo na mão. Senhora Teresa, antes de mais nada, preciso confirmar algumas informações. Data de nascimento. Teresa forneceu. Nome completo do seu falecido marido. Antônio Carlos Almeida. E ele faleceu há 2 anos, 3 meses e 17 dias. O gerente assentiu, conferindo o arquivo. Certo. Bem, há boas e más notícias. A boa, sua conta está ativa e intacta. Os R$ 84.232 que seu marido depositou estão seguros. E a má notícia? Débora perguntou. O gerente hesitou. Há 3 dias, seu filho Marcelo Almeida esteve aqui, com documentos. Ele alegou que a senhora estava incapacitada mentalmente, apresentou laudos médicos e tentou obter procuração sobre suas contas. O sangue de Débora gelou. Laudos médicos? Mas ela não tem diagnóstico nenhum. Eram laudos falsificados. Nossa equipe jurídica identificou e negamos o pedido. Mas, ele pausou.
Ele ficou violento, ameaçou processar o banco. Disse que ia provar que a mãe dele era incapaz. Teresa estava branca. Ele planejou tudo. Não me expulsou por raiva. Foi calculado. Queria me deixar vulnerável, sem documentos, para poder me declarar incapaz e pegar o dinheiro. E tem mais, o gerente continuou, visivelmente desconfortável. Quando negamos a procuração, ele perguntou especificamente sobre o cofre. Que cofre? Teresa franziu a testa. O gerente abriu outro arquivo. Senhora Teresa, seu marido, além da conta poupança, alugou um cofre de segurança em seu nome, há 2 anos e meio, pouco antes de falecer. Débora e Teresa trocaram olhares confusos. Eu não sabia de nenhum cofre, Teresa disse. Aparentemente seu marido foi discreto, mas o aluguel está pago por mais 3 anos. E ele hesitou novamente. Há uma carta que ele deixou, com instruções de que só fosse entregue a você se 1. Ele falecesse, 2. Você viesse ao banco sozinha ou acompanhada apenas de pessoa de sua confiança, 3. Houvesse alguma tentativa de acesso indevido às suas contas. Todas as 3 condições foram preenchidas, Débora disse. Exatamente. Então, senhora Teresa, se quiser, posso buscar a carta e providenciar acesso ao cofre. Teresa olhou para Débora, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Antônio, ele sabia. De alguma forma, ele sabia que isso ia acontecer. 10 minutos depois, estavam em uma sala privativa de cofres. O gerente entregou a Teresa um envelope amarelado, com o nome dela escrito em caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia de Antônio. Com mãos trêmulas, ela abriu. Minha querida Teresa. Se você está lendo isto, então algumas coisas aconteceram. Eu morri. Espero que pacificamente, mas a gente nunca sabe. E Marcelo mostrou sua verdadeira face. Eu sei, eu sempre soube. Vi como ele olhava para as nossas coisas como se já fossem dele. Como ficava impaciente quando eu demorava para terminar uma história. Como suspirava quando você pedia ajuda para algo. Não é culpa sua. Você foi mãe perfeita, mas às vezes a semente vem ruim, não importa quanto você regue. No cofre você vai encontrar 1. Escritura da casa em seu nome. Eu transferi antes de morrer. A casa é sua, não dele. Ele não pode te expulsar legalmente. 2. Um testamento que deixa tudo para você. Marcelo só recebe alguma coisa depois que você falecer. E se ele te tratar mal, se te abandonar ou abusar de você, ele não recebe nada. Tudo vai para uma instituição de caridade. 3. Provas. Ao longo dos últimos anos, documentei cada vez que Marcelo pediu dinheiro e não devolveu. Cada promessa quebrada, cada mentira. Não porque queria prejudicá-lo, mas porque queria te proteger. 4. E um último presente. Uma apólice de seguro de vida de R$200 mil, também em seu nome. Teresa, meu amor, você vai ficar bem. Financeiramente você está segura. Use esse dinheiro para viver seus últimos anos com dignidade. Viaje, compre aquele vestido caro que sempre quis. Coma sobremesa todos os dias. Você merece. E se Marcelo vier chorando, pedindo perdão, você decide se aceita ou não. Mas lembre-se, amor verdadeiro não vem com condições. Se ele só te quer quando você tem algo a oferecer, não é amor. Eu te amei desde o dia que te vi, e vou te amar onde quer que eu esteja agora. Seu eterno marido, Antônio. Teresa terminou de ler com o rosto inundado de lágrimas. Débora, lendo por cima de seu ombro, também chorava. Ele te protegeu, Débora sussurrou, mesmo depois de morto. O gerente abriu o cofre. Lá dentro, exatamente como Antônio havia descrito, estavam todos os documentos. A escritura da casa, o testamento, a apólice de seguro e uma pasta cheia de papéis documentando anos de manipulação de Marcelo. Teresa segurou a escritura com mãos trêmulas. A casa é minha, sempre foi minha. Sempre foi, o gerente confirmou. E com o testamento e a carta dele, você tem base legal fortíssima se Marcelo tentar qualquer coisa.
Saíram do banco 3 horas depois, com cópias de tudo, a conta desbloqueada para acesso de Teresa e um advogado recomendado pelo banco que aceitou revisar o caso gratuitamente. Na rua, Teresa parou, respirou fundo o ar frio da tarde e, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Eu não estou sozinha. Antônio ainda está cuidando de mim. E você, ela olhou para Débora, você apareceu quando eu mais precisava. A gente apareceu uma para outra, Débora corrigiu. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreve agora e deixa nos comentários. Amor verdadeiro protege se você acredita que o marido de Teresa foi um herói mesmo depois de partir. Mas enquanto celebravam na rua, não viram o carro preto estacionado do outro lado da avenida. Dentro, Marcelo e Viviane observavam tudo. E a expressão em seus rostos não era de derrota. Era de raiva, de determinação. Ela foi ao banco, Viviane disse. Conseguiu acesso. Eu sei. Marcelo apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O que vamos fazer? Marcelo sorriu. Não era um sorriso bonito. Vamos para o plano B. O plano B de Marcelo e Viviane seria mais cruel e perigoso do que qualquer um poderia imaginar. E a paz que Teresa e Débora sentiam naquele momento estava prestes a ser despedaçada de uma forma que testaria tudo que elas acreditavam sobre bondade, justiça e sobrevivência. Os próximos dias foram os melhores que Teresa havia tido em anos. Com acesso à sua conta, ela insistiu em ajudar com as despesas. Comprou comida de verdade, carne, frutas, legumes. Pagou 3 meses de aluguel adiantado para Dona Carmen. Comprou roupas novas para ela, para Débora e para Sofia. Dona Teresa é demais, Débora protestou quando Teresa voltou da loja com 5 sacolas. Não é, vocês me salvaram, deixa eu retribuir. Mas mais importante que o dinheiro, Teresa estava voltando a viver. Suas bochechas começaram a ganhar cor. Seus olhos, antes apagados, brilhavam de novo. Ela cantava enquanto cozinhava, brincava com Sofia, sorria. Você parece 10 anos mais jovem, Débora comentou uma manhã, observando Teresa preparar o café. Me sinto renascida, como se os últimos anos tivessem sido um pesadelo e eu finalmente acordei. Foi na quinta-feira que tudo mudou. Débora havia saído para uma entrevista de emprego, finalmente uma promissora, em uma creche que precisava de auxiliar. Teresa ficou cuidando de Sofia, feliz por ser útil. A batida na porta veio ao meio-dia. Teresa olhou pelo olho mágico e viu uma mulher que não conhecia. 30 e poucos anos, talher profissional, pasta de couro na mão. Sim, Teresa falou sem abrir. Senhora Teresa Almeida? Sou doutora Carla Santos, assistente social. Recebi uma denúncia de que a senhora está vivendo em condições inadequadas e gostaria de avaliar a situação. Teresa hesitou. Algo não parecia certo. Mas a mulher tinha credencial, que ela mostrou pela janelinha. Lentamente, Teresa abriu a porta. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. A mulher entrou empurrando Teresa. Atrás dela, Marcelo e Viviane apareceram do corredor. Antes que Teresa pudesse gritar, Viviane tampou sua boca. Quieta, velha, não vai adiantar nada. Sofia começou a chorar no berço. A assistente social, claramente uma atriz contratada, pegou o bebê e o entregou a Viviane. O que vocês estão fazendo? Teresa tentou resistir, mas Marcelo a segurou firme. O que você nos forçou a fazer, ele disse. Você não quis cooperar, não quis voltar para casa, agora vai aprender. Vocês estão loucos, isso é sequestro. Não, mamãe querida, Viviane disse, voz gotejando veneno. Isso é uma intervenção familiar. Você está claramente incapaz de cuidar de si mesma. Está morando em um chiqueiro, sob influência de uma oportunista. Vamos te levar para um lugar adequado. Não, soltem a Sofia, ela não tem nada a ver com isso. Exatamente, Marcelo disse. Por isso vamos devolvê-la para a mãe, com um recado. Eles arrastaram Teresa para fora do quarto. A atriz ficou para trás com Sofia, que chorava desesperadamente. No corredor, Dona Carmen apareceu. O que está... Teresa? Dona Carmen, me ajuda, eles estão...
Marcelo virou-se para a proprietária. Não se meta, isso é assunto de família. Assunto de família não inclui arrastar uma idosa à força? Inclui quando ela está doente e precisa de tratamento. E se você intervier, eu processo você e essa pensão miserável por negligência de idoso. Deixou minha mãe, que tem problemas mentais documentados, ficar sob cuidados de uma mãe solteira sem recursos. Quer ver seu negócio fechar? Dona Carmen abriu a boca, depois fechou, o rosto vermelho de raiva e impotência. Colocaram Teresa no carro. Ela lutou, gritou, mas eles eram mais fortes. O último som que ouviu antes do carro arrancar foi Sofia chorando lá no quarto. Meia hora depois, Débora chegou. A entrevista havia ido bem. Ela estava sorrindo, esperançosa. Mas quando abriu a porta do quarto e viu Dona Carmen segurando Sofia que berrava, o coração parou. Onde está Dona Teresa? Dona Carmen contou tudo, palavras tropeçando de culpa e raiva. Eu devia ter feito algo, devia ter chamado a polícia, mas ele ameaçou. Onde eles a levaram? Não sei, não disseram. Débora, eu sinto muito. Mas Débora já estava pegando o celular, discando 190. Reportou o sequestro. A atendente foi educada, mas pouco útil. Senhora, em casos de família é complicado. Se são parentes dele, ele a levou à força. Isso não é complicado, é crime. Vou registrar a ocorrência. Uma viatura vai até aí para tomar depoimento. A viatura demorou 2 horas para chegar. O policial, jovem e visivelmente sobrecarregado, tomou nota de tudo, mas não pareceu otimista. Olha, sinceramente, esses casos de família quase nunca dão em nada. Ele vai dizer que a mãe estava confusa, que a levou para cuidar dela. E, tecnicamente, sendo filho, ele tem algum direito. Ele não tem direito de sequestrar. Eu sei, mas provar sequestro quando é família é difícil. Vou registrar tudo, mas... Ele deu de ombros, um gesto que dizia claramente, não espere muito. Depois que ele saiu, Débora desabou. Sofia, finalmente acalmada, dormia em seus braços. Dona Carmen sentou-se ao lado dela. O que vou fazer? Débora sussurrou. Eu prometi que ia proteger ela. Prometi. Não foi sua culpa. Foi. Eu devia estar aqui. Devia ter previsto que eles fariam algo assim. Ninguém podia prever. Eles contrataram uma atriz, forjaram um documento. Isso foi planejado. Foi então que Débora lembrou. O advogado que o banco havia recomendado. Pegou o cartão que Teresa havia deixado na mesa. Dr. Ricardo Campos. Discou o número com mãos trêmulas. Ele atendeu no segundo toque. Dr. Ricardo, meu nome é Débora. A senhora Teresa Almeida foi sequestrada pelo filho. Eu preciso de ajuda, por favor. Dr. Ricardo Campos era um homem de 40 e poucos anos que tinha começado a carreira defendendo grandes corporações e terminado defendendo causas sociais. Quando percebeu que tinha mais prazer em ajudar uma vovó a recuperar benefício do que em ajudar uma empresa a sonegar imposto, mudou completamente de ramo. Ele chegou à pensão 1 hora depois do telefonema. Ouviu a história inteira, fez anotações e sua expressão foi ficando progressivamente mais séria. Isso é grave, muito grave. Não é só sequestro familiar. Com os documentos que Teresa me mostrou, com a carta do marido, ela tem direitos protegidos. E Marcelo acabou de violá-los todos. Mas a polícia disse que casos de família... A polícia não conhece a lei como eu. Ele interrompeu, sem arrogância, apenas declarando o fato. Vou entrar com pedido de habeas corpus agora mesmo. Teresa está sendo mantida em cárcere privado. Isso é crime. Mas onde ela está? A gente não sabe. Vou descobrir. Marcelo é empresário, tem empresa registrada. Vou começar por aí. E enquanto isso, ele pegou o telefone. Vou ligar para um amigo delegado, um que realmente se importa com essas coisas. Enquanto o doutor... Ricardo fazia ligações, mobilizando contatos. Débora embalava Sofia e rezava silenciosamente. Rezava que Teresa estivesse bem, que não estivesse com medo, que soubesse que Débora estava lutando por ela. 2 horas depois, Dr. Ricardo desligou com expressão tensa. Encontrei. Ele a colocou em uma clínica particular.
Clínica Serenidade, na Zona Norte. É um lugar que, teoricamente, cuida de idosos com problemas mentais, mas é conhecida por aceitar internações, digamos, questionáveis. Vamos buscá-la. Não é tão simples. Marcelo apresentou laudos, falsos, mas aparentemente convincentes, de que ela precisa tratamento. A clínica vai alegar que está apenas cumprindo seu dever de cuidar de uma paciente. Então, o que fazemos? Dr. Ricardo sorriu. Era um sorriso de guerreiro prestes a entrar em batalha. Vamos fazer barulho, muito barulho. Vou acionar a Promotoria de Direitos do Idoso, a imprensa, e vou à clínica pessoalmente exigir ver Teresa. Se ela disser, na frente de testemunhas, que quer sair, eles não podem impedir. E se Marcelo não deixar você entrar? Então ele vai estar se metendo em uma encrenca muito maior, porque impedir advogado de ver cliente é obstrução de justiça, e aí, finalmente, a polícia vai ter que agir. Enquanto isso, em uma sala esterilizada da Clínica Serenidade, Teresa estava sentada em uma cama hospitalar, vestindo camisola que não era dela, em um quarto que tinha aparência de prisão disfarçada de hospital. Marcelo estava lá, braços cruzados. Isso pode acabar agora, mãe. Você assina a procuração, me dá acesso às contas, à casa, a tudo e pode sair. Simples assim. Nunca, Teresa disse, voz fraca, mas firme. Então vai ficar aqui. Vou dizer aos médicos que você está tendo episódios psicóticos. Vou conseguir tutela legal. E, eventualmente, você vai assinar. Porque vai ficar tão cansada, tão quebrada, que vai desistir. Débora vai me procurar. Débora é uma mãe solteira quebrada, sem recursos. O que ela pode fazer contra mim? Teresa sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Você subestima ela, como me subestimou. A batalha estava apenas começando, mas o que Marcelo não sabia era que Débora tinha algo que ele nunca teria: determinação de uma mãe que luta por quem ama. E quando o Dr. Ricardo chegasse àquela clínica, nada mais seria como antes. A Clínica Serenidade ficava em um bairro afastado, cercada por muros altos e portões eletrônicos. De fora parecia acolhedora, jardins bem cuidados, fachada em tons pastel, placa discreta. Mas havia grades nas janelas e câmeras em cada canto. Dr. Ricardo chegou às 8 da manhã da sexta-feira, apenas 12 horas após Teresa ter sido levada. Débora insistiu em ir junto, mesmo com Sofia no colo. Não sei se é boa ideia, Dr. Ricardo havia dito. É minha ideia, e eu vou. Na recepção, uma mulher de meia idade com um sorriso profissional os recebeu. Bom dia, como posso ajudar? Sou o Dr. Ricardo Campos, advogado. Venho ver minha cliente, senhora Teresa Almeida, internada ontem. O sorriso da recepcionista vacilou ligeiramente. Um momento. Ela pegou o telefone, sussurrou algo, desligou. A senhora Teresa não pode receber visitas no momento, está sob tratamento intensivo. Tratamento intensivo? Para quê? Isso é confidencial. Ripa, o senhor entende? Entendo. E também entendo que negar acesso de advogado a cliente é obstrução de justiça. Então vou perguntar de novo com mais clareza. Vou ver minha cliente agora ou chamo a polícia e a imprensa? A recepcionista ficou visivelmente nervosa. Vou chamar a diretora. 10 minutos depois, uma mulher de 50 e poucos anos, jaleco branco, expressão dura, apareceu. Sou doutora Patrícia Moura, diretora clínica. Em que posso ajudar? Dr. Ricardo repetiu sua demanda. Doutor, entendo sua posição, mas a senhora Teresa foi internada com laudos médicos indicando surto psicótico. Ela precisa estabilizar antes de receber visitas. Surto psicótico? Quem diagnosticou? Dr. Fernando Mendes. Fernando Mendes? Alguma relação com Marcelo Mendes, o filho? A diretora não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Então um médico provavelmente pago pela família fez um diagnóstico conveniente para justificar internação forçada. Muito conveniente. Dr. Ricardo tirou papéis da pasta. Aqui está o habeas corpus que solicitei. A juíza já assinou. Teresa Almeida está sendo mantida em cárcere privado e tem direito de sair. Agora. A diretora pegou os papéis, leu rapidamente e seu rosto ficou pálido. Eu preciso consultar nossos advogados.
Consulte, mas enquanto isso vou ver Teresa, e se houver qualquer tentativa de impedir, vou adicionar você e esta clínica ao processo. Derrotada, a diretora fez sinal para que o seguissem. Desceram um corredor longo, paredes brancas, cheiro de desinfetante forte. Passaram por várias portas fechadas, de onde vinham sons abafados, gemidos, choros, sons de pessoas que não queriam estar ali. Débora segurava a Sofia com mais força, o coração apertado. Pararam diante de uma porta com o número 17. Ela está aqui, mas eu aviso, está sedada. Teve um episódio violento ontem à noite e precisamos... Vocês a drogaram, Débora explodiu. Ela pesa 40 quilos, qualquer sedativo é perigoso. Foi para o bem dela, a diretora disse sem emoção. Dr. Ricardo abriu a porta. O quarto era pequeno, estéril. Teresa estava na cama, olhos semifechados, boca entreaberta. Havia uma marca roxa no braço onde claramente haviam aplicado injeção. Dona Teresa! Débora correu até ela. Dona Teresa, sou eu, Débora! Teresa virou a cabeça lentamente. Levou alguns segundos para focar. Quando reconheceu Débora, lágrimas escorreram. Você veio! Claro que vim, nunca ia te abandonar. Dr. Ricardo verificou o prontuário preso ao pé da cama. Haloperidol, 5 miligramas? Isso é dose alta para alguém do tamanho dela. Ele virou-se para a diretora. Isso é abuso, medicação forçada sem consentimento. Ela estava agitada, porque estava sendo mantida prisioneira. Débora gritou. Sofia começou a chorar, assustada com o tom da mãe. Dr. Ricardo pegou o celular. Estou ligando para a promotoria agora. Vocês vão responder por isso. Foi quando Marcelo apareceu na porta. Não é necessário, ela pode ir. Todos se viraram. Marcelo estava com aparência péssima, olheiras profundas, terno amarrotado, mãos tremendo. O que mudou? Dr. Ricardo perguntou suspeitamente. Recebi ligação do meu advogado. Ele explicou minha situação legal, que isso, ele gesticulou vagamente, pode ser interpretado como sequestro. Não era minha intenção. Só queria o melhor para minha mãe. Mentiroso, Teresa sussurrou da cama, ainda meio drogada, mas lúcida o suficiente para sentir raiva. Mãe, por favor, eu sei que você está magoada, mas tudo o que fiz foi por dinheiro, Débora completou. Foi tudo por dinheiro, e você sabe disso. Marcelo olhou para ela com ódio mal disfarçado. Você, isso tudo é culpa sua. Veio do nada, meteu o nariz onde não foi chamada, virou minha mãe contra mim. Virei? Você fez isso sozinho quando a expulsou de casa descalça. Chega, Dr. Ricardo interveio. Marcelo, você tem duas opções. 1. Assina agora um documento renunciando qualquer direito sobre as finanças e propriedades de Teresa e a gente encerra isso. 2. Não assina e eu processo você, Viviane, esta clínica e qualquer um envolvido nesse esquema. Escolhe. Marcelo apertou os punhos. Por um momento pareceu que ia explodir, mas então seus ombros caíram. Onde assino? Meia hora depois, com documentos assinados e testemunhados pela própria diretora da clínica, que não queria ser incluída em processo, eles estavam saindo. Débora apoiava Teresa, que ainda estava tonta da medicação. Dr. Ricardo carregava Sofia. No estacionamento, Marcelo os seguiu. Mãe, espera! Teresa parou, mas não se virou. Eu sinto muito, ok? Eu sei que estraguei tudo, mas você é minha mãe. Isso tem que contar para alguma coisa. Teresa finalmente se virou. Olhou para o filho por um longo momento. Você é meu filho, e eu te amei mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mas você escolheu dinheiro sobre mim. Escolheu me machucar, me drogar, me trancar, tudo por ganância. Sua voz, embora fraca, era firme. Então não conta pra nada, porque eu não reconheço mais o menino que criei e não quero conhecer o homem que ele se tornou. Mãe, você está morto pra mim, Marcelo, como eu estive morta pra você quando parei de ser conveniente. Essa é a justiça. Você vai viver o resto da vida sabendo que destruiu a única pessoa que te amaria incondicionalmente. E isso, filho, é um castigo pior do que qualquer tribunal poderia dar. Entraram no carro de Dr. Ricardo e foram embora.
Marcelo ficou parado no estacionamento, sozinho, observando o carro desaparecer. No banco de trás, Débora segurava Teresa, que finalmente, deixou todo o trauma sair. Chorou, soluçou, tremeu. Mas não era mais choro de desespero. Era choro de libertação. Acabou, Débora sussurrou. Acabou, Dona Teresa. Você está livre. Quando chegaram à pensão, Dona Carmen os esperava na porta com um chá quente e pão recém-saído do forno. Bem-vinda de volta, ela disse a Teresa, abraçando-a. E pela primeira vez em anos, Teresa se sentiu realmente em casa. Marcelo estava derrotado. A batalha legal havia terminado. Mas enquanto Teresa e Débora reconstruíam suas vidas juntas, uma última surpresa esperava. Uma surpresa que transformaria não apenas suas vidas, mas as vidas de dezenas de outras pessoas. Uma semana após a libertação da clínica, Teresa estava visivelmente melhor. A medicação forçada havia saído de seu sistema. Suas bochechas tinham cor de novo, seus olhos brilhavam, e ela havia tomado uma decisão. Vou vender a casa, ela anunciou uma manhã durante café. Débora quase deixou cair a xícara. A casa? Mas, Dona Teresa, aquela é sua casa, sua e do seu marido. Vocês construíram memórias lá. Memórias que agora estão manchadas, Teresa disse suavemente. Cada cômodo me lembra de Marcelo quando criança, de como fui feliz, de como tudo desmoronou. Não quero mais viver no passado. Quero construir futuro. Tem certeza? Absoluta. Doutor Ricardo já está cuidando da venda. A casa está avaliada em R$400 mil. Com isso, mais a poupança e o seguro de vida do Antônio, tenho quase R$700 mil. É mais dinheiro do que vou gastar na vida que me resta. Débora não sabia o que dizer. Era uma quantia surreal, mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. E eu estava pensando, Teresa continuou, com um sorriso travesso, sobre o que fazer com esse dinheiro. O que a senhora tem em mente? Bom, primeiro vou comprar um apartamento, não muito grande, 2 quartos, em um bairro bom, lugar decente para uma velha como eu viver em paz. Faz sentido. E quero que você e Sofia venham morar comigo. O silêncio que seguiu foi profundo. Dona Teresa, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque não está certo. Eu te ajudei porque era a coisa certa a fazer, não por interesse. Eu sei disso. Teresa segurou as mãos de Débora através da mesa. Exatamente por isso quero que venha. Você me salvou, Débora. Literalmente me salvou. E mais do que isso, você me deu algo que eu não tinha há anos. Família. Família de verdade, baseada em amor, não em obrigação. Lágrimas escorriam pelo rosto de Débora. Eu não sei o que dizer. Diz sim, por favor, porque eu não quero viver sozinha em um apartamento grande. Quero acordar e ouvir risada de bebê. Quero cozinhar para alguém. Quero ter razão para existir, além de simplesmente existir. Você entende? Débora entendeu, porque ela também estava cansada de lutar sozinha, de se preocupar todo dia se haveria comida, se conseguiria pagar aluguel, de viver no limite do desespero. Sim, ela sussurrou. Sim, Dona Teresa, a gente aceita. Teresa puxou Débora para um abraço. Sofia, sentindo a emoção, começou a rir e bater palminhas. Mas Teresa não havia terminado. E tem mais. Com o que sobrar do dinheiro, quero criar algo. Um projeto, um lugar. Que tipo de lugar? Os olhos de Teresa brilharam com propósito renovado. Um abrigo para idosos abandonados. Um lugar onde pessoas como eu, jogadas fora pelas próprias famílias, possam ter dignidade, comida decente, quarto limpo e, mais importante, respeito. Débora ficou sem palavras. A senhora? A senhora quer criar um abrigo? Quero. E quero que você me ajude a administrar. Você está estudando para ser professora, mas também pode estudar administração, gestão social. Posso pagar seus estudos, e enquanto isso, vamos construir algo que realmente faça diferença. Dona Teresa, isso é incrível, mas vai dar trabalho, vai ser caro. Tenho dinheiro, tenho tempo, e graças a você, tenho saúde de novo.
Antônio deixou esse dinheiro para eu viver com dignidade. Que melhor forma de honrar isso do que dar dignidade a outros? Doutor Ricardo, quando soube do plano, adorou. Vou ajudar com toda a parte legal. E conheço gente que pode ajudar com doações, estrutura. Isso pode realmente funcionar. Nos meses seguintes, tudo se moveu rápido. A casa foi vendida. Marcelo tentou contestar, mas com o testamento de Antônio e toda a documentação, não tinha base legal. Teresa comprou um apartamento lindo, 3 quartos em um bairro seguro. Débora e Sofia se mudaram. Pela primeira vez na vida, Débora tinha um quarto próprio, um quarto com janela que dava para árvores, com cama confortável, com armário para suas roupas. Ela chorou a primeira noite ali. Chorou de gratidão, de alívio, de felicidade. O projeto do abrigo levou mais tempo. Encontraram um prédio antigo, escola desativada, com espaço e estrutura. Reformaram, pintaram, mobiliaram. Criaram 15 quartos, cada um com cama, armário, cadeira, janela. Criaram cozinha industrial, sala comum, jardim. E no dia da inauguração, 6 meses após aquele encontro no ponto de ônibus, havia fila de idosos esperando. O primeiro a entrar foi um senhor de 80 anos, que havia sido abandonado pelo filho em frente a um hospital. O segundo, uma senhora de 75, expulsa da casa pela neta. O terceiro, quarto, quinto, cada um com uma história de abandono, ingratidão, dor. Teresa os recebeu pessoalmente, abraçando cada um. Bem-vindos ao Lar Recomeço. Aqui, vocês não são fardo, são família. Débora estava lá também, com Sofia agora com 1 ano e meio, andando e falando palavras soltas. A menina corria entre os idosos, distribuindo abraços e risadas. Os velhinhos a adoravam. "Vovó Teresa!" Sofia gritou. Havia começado a chamar Teresa assim, naturalmente, e Teresa a adorava. "Tem mais gente chegando!" Era a Dona Carmen, que havia fechado a pensão e se oferecido para trabalhar no abrigo. "Alguém tem que cozinhar para essa gente", ela havia dito, "e ninguém cozinha melhor que eu." A notícia do Lar Recomeço espalhou-se, jornais fizeram matérias, TV veio filmar. A história de Teresa, abandonada pela família, salva por uma estranha, agora ajudando outros na mesma situação, tocou corações. Doações começaram a chegar. Dinheiro, móveis, comida, roupas. Voluntários se ofereceram. Médicos concordaram em fazer atendimentos gratuitos semanalmente. Em 1 ano, o Lar Recomeço estava cuidando de 23 idosos. Cada um com história de abandono. Cada um, agora, com lugar para chamar de lar. Débora havia se matriculado na Faculdade de Serviço Social, pagamento completo por Teresa. Estudava à noite, trabalhava no abrigo de dia. Era cansativo, mas era gratificante de uma forma que trabalho nunca havia sido. Sofia crescia cercada de avós e avós que a amavam. Era mimada por todos, mas de forma saudável. Aprendia sobre bondade, sobre cuidar dos mais velhos, sobre família que vai além de sangue. E Teresa floresceu. Tinha propósito, tinha família, tinha amor. Os dias escuros sobre o teto de Marcelo pareciam um pesadelo distante. Uma tarde, 1 ano e meio após aquele encontro no ponto de ônibus, Débora encontrou Teresa sentada no jardim do abrigo, observando os residentes conversando, rindo, vivendo. "No que está pensando?" Débora se sentou ao lado. "Em como a vida é estranha", Teresa disse. "Há 2 anos eu era casada, tinha casa, tinha filho, pensava que era feliz. Então perdi o marido, fui abandonada pelo filho, jogada na rua. Achei que minha vida havia acabado. E agora?" Teresa sorriu, aquele sorriso radiante que Débora amava. "Agora tenho você, tenho Sofia, tenho 23 idosos que me chamam de amiga. Tenho propósito. E percebi algo. Eu não era feliz antes. Estava confortável. Mas conforto não é felicidade. Felicidade é isso." Ela gesticulou para o jardim, para as pessoas rindo, para a vida acontecendo. Felicidade é fazer diferença, é acordar sabendo que você importa, que você é amada não pelo que tem, mas por quem você é. Débora colocou a cabeça no ombro de Teresa. "Obrigada por ter me deixado ajudar. Obrigada por ter parado, por ter se importado, por ter me mostrado que ainda existem pessoas boas no mundo." Mas mesmo com tudo indo bem, uma última surpresa aguardava.
Uma visita inesperada que testaria o perdão de Teresa e mostraria que às vezes as pessoas podem mudar, ou pelo menos tentar. Era uma tarde tranquila de domingo no Lar Recomeço. Os residentes estavam na sala comum assistindo a um filme antigo. Dona Carmen preparava o jantar na cozinha, o cheiro de frango assado permeando o ar. Sofia brincava no jardim sob supervisão de 3 vovós que fingiam que ela estava no comando. Débora estava no escritório pequeno que serviam de administração, organizando papéis de novos voluntários, quando a campainha tocou. Não era incomum. Doadores apareciam sem avisar. Familiares de residentes vinham visitar. Curiosos queriam conhecer o projeto. Mas quando Débora abriu a porta, congelou. Marcelo estava parado do outro lado. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que se viram. O cabelo estava mais grisalho. Havia rugas profundas ao redor dos olhos. Ele estava mais magro. Terno que antes ficava justo, agora pendia frouxo em seu corpo. "Oi", ele disse baixinho. Débora não respondeu imediatamente. 1000 emoções passaram por ela. Raiva pelo que ele havia feito, proteção instintiva de Teresa, curiosidade sobre por que ele estava ali. "O que você quer?", ela finalmente perguntou, voz fria. Eu queria falar com minha mãe. Ela não quer falar com você. Eu sei que não mereço. Mas, por favor, 5 minutos. Se depois ela quiser que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou. Prometo." Débora estudou seu rosto, procurando por sinais de manipulação, de mentira. Mas tudo que viu foi cansaço, arrependimento genuíno, tristeza. "Espera aqui." Encontrou Teresa no jardim, ajudando um dos residentes, seu Antônio, mesmo nome do falecido marido, uma coincidência que ela achava confortante. "Dona Teresa, tem alguém na porta, para a senhora." "Quem?" Débora hesitou. "É o Marcelo." Teresa ficou pálida. A pazinha que segurava caiu no chão. Ele está aqui?" "Sim. Quer que eu mande ele embora? Porque eu mando, e com prazer." Teresa ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos sujas de terra, para os pés de tomate delicados que haviam acabado de plantar. "Não", ela disse finalmente. "Deixe ele entrar." Marcelo entrou na sala comum hesitantemente, como se estivesse invadindo o território sagrado. Os residentes o observaram com desconfiança instantânea. Notícias viajam rápido em comunidades pequenas, e todos sabiam quem era Marcelo, o filho que havia abandonado a mãe. Teresa estava sentada em uma cadeira, mãos cruzadas no colo. Débora ficou de pé ao lado dela, protetora. "Oi, mãe", Marcelo disse, voz rachada. "Marcelo." Ele olhou ao redor, para o espaço limpo e acolhedor, para os idosos obviamente bem cuidados, para a vida que sua mãe havia construído sem ele. "Isso aqui é incrível. Li sobre isso no jornal, sobre o que você fez, sobre o abrigo." "Não vim falar sobre o abrigo, veio?" Teresa perguntou, voz neutra. "Não. Vim pedir desculpas." O silêncio foi pesado. "Desculpas", Teresa repetiu, sem inflexão. "Eu sei que não apaga o que fiz, sei que não conserta nada, mas eu precisava dizer. Eu estava errado, tão errado." Marcelo se aproximou um pouco, então parou quando viu Débora tensionar. "Viviane me deixou." "Sinto muito", Teresa disse, mas sua voz não demonstrava tristeza. "Não sinta, foi o melhor que aconteceu. Ela era veneno, e eu bebi esse veneno voluntariamente, porque era fácil. Era fácil culpar você por nossos problemas, era fácil ver você como fardo em vez de pessoa, era fácil escolher dinheiro sobre amor." "E agora? Por que agora está arrependido?" Marcelo riu sem humor. "Porque perdi tudo. A empresa faliu." Turns out, quando você tem reputação de ter abandonado a própria mãe doente, clientes não querem fazer negócio com você. "Perdi amigos, perdi respeito, perdi..." Sua voz falhou. "Perdi você. E percebi tarde demais que você era a única coisa que realmente importava." Palavras bonitas, Débora disse asperamente. Mas como sabemos que não é só porque está quebrado e desesperado?
Marcelo olhou para ela. Você está certa de desconfiar. Eu daria motivos de sobra. Mas eu não vim pedir dinheiro. Não vim pedir nada. Vim apenas dizer que sinto muito. E que eu entendo se você nunca me perdoar. Entendo e aceito. Teresa olhou para o filho por um longo momento. Débora viu emoções atravessando seu rosto. Dor, raiva e algo mais. Algo que Débora reconheceu pela própria mãe. Amor complicado, machucado, mas não totalmente morto. Você me machucou, Teresa disse finalmente, voz baixa, de formas que eu nem sabia serem possíveis. Me fez duvidar do meu valor. Me fez sentir que era peso, estorvo, problema. Eu sei. Me expulsou da própria casa, me trancou em uma clínica, me drogou. Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. Então, por que você acha que 5 minutos aqui pedindo desculpas vai mudar alguma coisa? Marcelo engoliu seco. Não acho. Não acho que muda nada. Mas eu precisava tentar. Precisava que você soubesse que eu sei o que fiz. Que eu acordo todo dia com o peso disso. E que, se pudesse voltar atrás, se pudesse fazer diferente... Lágrimas escorreram por seu rosto. Eu faria, mãe. Juro que faria. Teresa se levantou. Por um momento, Débora pensou que ela ia mandar Marcelo embora. Mas, em vez disso, ela se aproximou do filho. Eu não posso perdoar você. Ainda não. Talvez nunca. O que você fez foi imperdoável. Marcelo assentiu, abaixando a cabeça. Mas, Teresa continuou, eu não vou carregar ódio. Ódio é pesado. E eu estou velha demais para carregar peso desnecessário. Então, vou fazer o seguinte. Você pode ir, viver sua vida, consertar o que destruiu. E se um dia, no futuro distante, você provar com ações, não palavras, ações, que realmente mudou, a gente conversa de novo. Mãe! Mas, por agora, Marcelo, eu preciso que você vá, porque ver você ainda dói demais. E eu trabalhei muito duro para encontrar paz. Não vou deixar você tirar isso de mim de novo. Marcelo assentiu, limpando as lágrimas. Eu entendo. E mãe, eu sei que não conta para muito agora, mas eu sempre te amei, mesmo quando fiz tudo errado. Eu amava, só não sabia como mostrar. Amor sem ação é só palavra. E eu tive palavras suficientes. Agora quero viver. Marcelo foi até a porta, parou, olhou para trás uma última vez. O que você construiu aqui é lindo. Papai estaria orgulhoso. Depois que ele saiu, Teresa desabou na cadeira. Débora correu para apoiá-la. Você tá bem? Estou. Foi difícil, mas necessário. Ele precisava ouvir e eu precisava dizer. A senhora acha que ele mudou de verdade? Teresa deu de ombros. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas não é mais minha responsabilidade consertar ele. Minha responsabilidade agora é comigo mesma, com essa família que construímos, com essas pessoas que dependem de nós. Sofia apareceu correndo, vestidinho sujo de terra, sorriso de orelha a orelha. Vovó, vovó, a gente plantou morango, vem ver! Teresa pegou a menina no colo, beijou sua testa suja. Vou ver, meu amor, vou ver tudo. E enquanto caminhavam juntas para o jardim, Teresa, Débora e Sofia, Débora percebeu algo. Aquela era a família que ambas sempre haviam merecido. Não perfeita, não tradicional, mas real. Construída com escolha, amor e sacrifício. E isso era mais precioso do que qualquer laço de sangue poderia ser. Os dias seguintes trariam uma surpresa final que mostraria que o impacto de bondade vai muito além do que podemos ver e que, às vezes, salvar uma pessoa desencadeia uma onda de mudanças que toca vidas que nem imaginávamos. 2 meses após a visita de Marcelo, o Lar Recomeço estava em plena expansão. Haviam conseguido financiamento de uma fundação internacional de direitos humanos para ampliar o projeto. Agora tinham capacidade para 40 residentes, mais uma equipe de 5 funcionários fixos, além dos voluntários. Débora estava no último ano da faculdade. Suas notas eram excelentes, os professores a adoravam. Ela havia encontrado sua vocação em ajudar os mais vulneráveis, e isso transparecia em cada trabalho, em cada apresentação.
Sofia tinha 3 anos agora, falante e curiosa, a mascote oficial do abrigo. Conhecia cada residente pelo nome, lembrava suas comidas favoritas, inventava histórias elaboradas para entretê-los. E Teresa? Teresa havia se tornado referência nacional em acolhimento de idosos. Recebia convites para palestras, entrevistas, conferências. Sempre recusava. Meu lugar é aqui, ela dizia, com minha gente. Foi em uma quarta-feira à tarde que a ligação veio. Lar Recomeço, Débora falando. Alô? É sobre minha mãe. A voz do outro lado era feminina, jovem, desesperada. Sim, pode falar. Ela está no hospital, teve um derrame, e eu não tenho como cuidar dela depois da alta. Sou mãe solteira também, trabalho 2 empregos, mal tenho tempo para meus filhos, e o médico disse que ela vai precisar de cuidados constantes. A mulher começou a chorar. Por favor, ouvi falar do abrigo de vocês. Por favor, ajudem. Não quero colocar minha mãe em um asilo municipal horrível, mas não tenho dinheiro para particular, não tenho tempo, não sei o que fazer. Débora reconheceu o desespero naquela voz. Era o mesmo que ela havia sentido tantas vezes. Calma, respira. A gente vai ajudar. Me passa as informações do hospital. Eles aceitaram a mãe da mulher, Dona Clarice, uma senhora de 68 anos que realmente havia tido um derrame e ficado com o lado esquerdo parcialmente paralisado. Precisava de fisioterapia, remédios, cuidados. A filha, Luciana, visitava sempre que podia. Trazia os filhos, gêmeos de 6 anos. E sempre, abraçava Débora com lágrimas nos olhos. Vocês salvaram minha mãe. E me salvaram também. Eu estava à beira de um colapso nervoso tentando decidir entre abandonar minha mãe ou abandonar meus filhos. Ninguém devia ter que fazer essa escolha, Débora respondia. Foi através de Luciana que souberam da próxima história. Luciana trabalha como auxiliar administrativa em uma escola e conhecia a outra mãe solteira, Carla, cuja avó estava sendo despejada pelo proprietário do barraco onde morava. A senhora tem 92 anos, Luciana explicou. Ninguém quer alugar para ela porque é velha, porque pode morrer e virar problema legal. A Carla está desesperada. Aceitaram a avó de Carla também. E assim, o efeito cascata começou. Cada pessoa ajudada contava para outra. Cada família aliviada espalhava a notícia. O Lar Recomeço começou a receber ligações de todo o estado, depois de estados vizinhos. A gente não consegue ajudar todo mundo, Débora disse a Teresa uma noite, depois de desligar da 15ª ligação do dia de pessoas pedindo ajuda. Não, Teresa concordou, mas podemos ensinar outros a criar lugares como este, podemos compartilhar nosso modelo. E foi o que fizeram. Criaram um manual. Como estruturar um abrigo. Como conseguir financiamento. Como recrutar voluntários. Como lidar com questões legais. Disponibilizaram tudo gratuitamente online. Em 6 meses, 12 novos abrigos haviam sido criados em cidades diferentes, todos baseados no modelo do Lar Recomeço. Em um ano, eram 43. O impacto era imensurável, não apenas nos idosos ajudados, mas nas famílias aliviadas, nos voluntários que descobriam propósito, nos jovens que aprendiam a valorizar os mais velhos. Débora recebeu um prêmio da prefeitura por serviços comunitários. Ficou sem graça no palco, Sofia no colo, dizendo no microfone: Eu não fiz nada de especial, só parei quando todo mundo passava. Só me importei quando era mais fácil não se importar. Qualquer um poderia ter feito o mesmo. Mas todos sabiam que não era verdade. Nem todo mundo teria parado, nem todo mundo teria se importado. Foi depois da cerimônia de premiação que Débora viu uma mulher observando de longe. Havia algo familiar nela, mas Débora não conseguia identificar. A mulher se aproximou hesitantemente. Débora? Sim? Você não se lembra de mim? Sou Vivane. Débora sentiu o corpo inteiro tensionar. Vivane, a nora de Teresa. A mulher que havia sido cruel, manipuladora, parte ativa no abandono. O que você quer? A voz de Débora saiu mais dura do que pretendia. Vivane baixou a cabeça. Queria dizer que sinto muito, pelo que fiz, pelo que fomos, eu e Marcelo, pelo mal que causamos. Teresa não está aqui. Eu sei, não vim falar com ela.
Vim falar com você, porque você, Vivane lutou para encontrar palavras. Você me fez perceber algo. Quando li sobre o que você fez, sobre como uma mãe solteira quebrada conseguiu ser melhor pessoa do que eu, que tinha tudo, percebi o quão podre eu havia me tornado. Débora não respondeu, apenas esperou. Eu entrei para a terapia. Descobri que metade da minha raiva vinha de uma garrafa, a outra metade de nunca ter amadurecido de verdade. Achava que o mundo me devia alguma coisa, e Teresa era alvo fácil. E agora? Está esperando o quê? Perdão? Não, não espero perdão. Não mereço. Mas estou trabalhando em um projeto. Não com idosos, mas com mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Voluntariado. Tentando fazer algum bem no mundo para compensar o mal que causei. Débora estudou o rosto de Viviane. Viu vergonha genuína, arrependimento real. Mas também viu algo mais, o peso de viver com consequências. Espero que seu projeto dê certo, Débora disse finalmente. De verdade. Mas, Viviane, isso não apaga o que você fez. E se um dia você cruzar com Teresa na rua, respeite o espaço dela. Ela não te deve nada, nem atenção, nem perdão, nada. Eu sei, Viviane assentiu. Só queria que você soubesse que o que você fez impactou mais do que os idosos que salvou diretamente. Você me mostrou que é possível escolher ser melhor, mesmo quando é difícil. Depois que Viviane foi embora, Débora ficou ali, processando. Sofia puxou sua mão. Mamãe, quem era aquela moça? Alguém que machucou vovó Teresa, mas que talvez esteja tentando mudar. Ela vai conseguir? Débora olhou para a filha, para aqueles olhos inocentes, cheios de curiosidade. Não sei, meu amor. Mudar de verdade é difícil, mas todo mundo merece a chance de tentar. Naquela noite, Débora contou a Teresa sobre o encontro. Teresa ouviu em silêncio, rosto neutro. Como você se sente? Débora perguntou. Aliviada, Teresa disse surpreendentemente. Não que eu perdoe, não sei se consigo. Mas saber que ela está tentando ser melhor significa que o mal que vivemos não foi completamente em vão. Se até Viviane pode mudar, então há esperança para qualquer um. A senhora é incrível, sabia? Teresa sorriu. Não sou. Só estou velha e cansada demais para carregar rancor. A vida é curta demais para viver presa ao passado. Prefiro construir futuro. E o futuro que estavam construindo era mais brilhante do que qualquer uma delas poderia ter imaginado naquela tarde fria no ponto de ônibus. Mas uma última surpresa aguardava. Uma que fecharia o círculo de uma forma que ninguém esperava. 5 anos haviam se passado desde aquele encontro no ponto de ônibus. Débora tinha 31 anos, era formada em serviço social, tinha um bom emprego além do trabalho voluntário no abrigo. E Sofia estava com 6 anos, prestes a entrar na primeira série. O Lar Recomeço havia se transformado em uma rede, 87 abrigos em 12 estados, todos seguindo o modelo criado por Teresa e Débora. Mais de 2.000 idosos acolhidos, centenas de vidas transformadas. Teresa tinha 76 anos. Seus cabelos eram completamente brancos agora, e ela andava com uma bengala bonita que Sofia havia decorado com adesivos coloridos. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela determinação férrea. Foi em um sábado de manhã, durante o café da manhã comunitário semanal que faziam no abrigo, que Teresa anunciou: "Tenho algo para compartilhar com vocês." A sala ficou em silêncio. 40 residentes, 10 voluntários, Débora e Sofia, todos olhando. Recebi uma ligação ontem, do Ministério da Família. Querem transformar nosso modelo de abrigo em política pública nacional. Querem financiamento governamental para criar 300 abrigos como este em todo o país. O silêncio explodiu em aplausos, gritos de alegria, lágrimas. Débora abraçou Teresa, ambas chorando. "A gente conseguiu", Débora sussurrou. "A gente realmente conseguiu." "Você conseguiu", Teresa corrigiu. "Nada disso existiria se você não tivesse parado naquele dia, se não tivesse se importado com uma velha estranha chorando. E nada disso existiria se a senhora não tivesse tido coragem de recomeçar,
de transformar dor em propósito. A implementação da política pública levou mais um ano. Burocracia, aprovações, orçamentos. Mas, finalmente, em uma cerimônia oficial na capital, com presença do governador, de secretários, de imprensa, o programa foi oficialmente lançado. Programa Nacional de Acolhimento ao Idoso, Lar Recomeço. Débora estava no palco, vestido simples mas elegante, Sofia ao seu lado com vestidinho cor-de-rosa. E Teresa sentada em lugar de honra, sendo aplaudida de pé por todos. No discurso, Débora contou a história. Desde o início, o ponto de ônibus, os R$17, a escolha impossível de ajudar quando ela mesma precisava de ajuda. Eu aprendi algo nesses anos, ela disse, voz firme no microfone. Aprendi que bondade não é sobre ter recursos, é sobre escolha. Eu tinha quase nada naquele dia, mas tinha escolha, e escolhi ver Dona Teresa, escolhi me importar, e essa escolha mudou tudo. Ela olhou para Teresa, lágrimas escorrendo. Dona Teresa me deu família quando eu não tinha, me deu propósito quando eu estava perdida, me deu esperança quando tudo parecia impossível. Mas mais do que isso, ela me ensinou que nossa história não termina nos piores momentos, que a gente sempre pode recomeçar, que nunca é tarde demais para construir algo bonito. Os aplausos foram ensurdecedores. Depois da cerimônia, quando a poeira baixou e estavam sozinhas no hotel, Teresa chamou Débora para conversar. Preciso te contar algo. O que foi? Está se sentindo mal? Não, não é isso. É sobre testamento. Débora sentiu um aperto no peito. Dona Teresa, não quero falar sobre isso. Eu sei, mas preciso, porque não vou viver para sempre, minha filha. E quando eu for, quero que as coisas estejam organizadas. Débora engoliu as lágrimas. Está bem. Deixei tudo para você. O apartamento, o que sobrou do dinheiro, tudo. Legalmente, você é minha herdeira universal. Dona Teresa, eu não posso. Pode. E vai. Porque você é minha filha. Não de sangue, mas de escolha. E escolha é mais forte que sangue. Você me salvou, me amou, me deu razão para viver meus últimos anos com dignidade. Esse é meu legado para você. E Marcelo? Marcelo tem sua própria vida agora. Ouvi dizer que está trabalhando em um abrigo também, em outra cidade, fazendo algum bem, tentando compensar. Não falamos, mas sei que ele está tentando. E isso é suficiente. Mas você, Débora, você é minha família. Você e Sofia. Débora desabou em lágrimas, abraçando Teresa. Eu te amo, vovó. Era a primeira vez que Débora a chamava assim. Teresa sempre foi Dona Teresa, mas agora, com o coração aberto, as palavras simplesmente saíram. Também te amo, minha filha, mais do que palavras podem dizer. 3 anos depois, Teresa faleceu, pacificamente, dormindo, em sua própria cama, com Débora segurando uma mão e Sofia, agora com 9 anos, segurando a outra. Suas últimas palavras foram: obrigada por terem me deixado ser avó. O funeral foi imenso, centenas de pessoas, idosos que ela havia ajudado, voluntários que ela havia inspirado, famílias que ela havia reunido. E Marcelo, no fundo da igreja, chorando silenciosamente. Débora viu o vacilo, mas não se aproximou. Havia coisas que não precisavam ser ditas. No testamento, além do que havia deixado para Débora, Teresa havia deixado instruções específicas. O Lar Recomeço original deveria ser mantido como museu vivo, um lugar onde a história delas, dela e Débora, seria contada para sempre. Para que ninguém esqueça, dizia a carta, que bondade muda o mundo, uma escolha de cada vez. 10 anos após aquele encontro no ponto de ônibus, Débora tinha 38 anos. Era diretora nacional do programa Lar Recomeço. O programa havia expandido para 520 abrigos, ajudava mais de 15 mil idosos. Sofia tinha 14 anos, voluntária ativa, já decidida que queria seguir os passos da mãe. Em um sábado à tarde, Débora estava no abrigo original, agora oficialmente chamado Casa Teresa Almeida, quando uma jovem entrou. Não tinha mais que 23 anos. Tinha um bebê no colo e olhos desesperados. Por favor, ela disse, eu preciso de ajuda. E Débora, olhando para aquela jovem, viu a si mesma, 10 anos atrás.
perdida, assustada, lutando. Entre, ela disse, abrindo a porta. Entre e conta tudo. Porque o ciclo continuava. Bondade gerando bondade, amor plantando amor. E Débora, que havia sido salva, agora salvava. Esse era o legado verdadeiro. Não o dinheiro, não os prédios, não os prêmios, mas a escolha contínua de se importar, de parar quando todos passam, de estender a mão quando seria mais fácil fechar o punho. Naquela noite, depois que a jovem que se chamava Amanda e tinha história tão dolorosa quanto a de Débora havia sido, estava instalada com seu bebê, alimentada e segura, Débora foi até a placa na entrada do abrigo. Casa Teresa Almeida, Lar Recomeço. Fundada em memória de Teresa Almeida, que nos ensinou que família é escolha, que amor vence ganância e que nunca é tarde para recomeçar. Débora tocou a placa suavemente. Obrigada, vovó, por tudo, por ter confiado em mim, por ter me ensinado, por ter me amado. E na brisa fria daquela noite, Débora jurou sentir um abraço, caloroso, aconchegante, eterno. O legado estava completo, a história infinita, porque bondade nunca termina, ela apenas se multiplica, tocando vidas que vão tocar outras vidas, numa cascata sem fim de amor e esperança. E tudo começou com uma escolha simples: parar, olhar, importar-se. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários. Bondade multiplica. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa história com quem precisa acreditar que o bem ainda vence. Porque em um mundo que às vezes parece ter perdido a humanidade, histórias como essa nos lembram: uma pessoa pode fazer diferença. Você pode fazer diferença. Basta escolher parar, escolher ver, escolher se importar. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima história que vai mexer com sua alma. E lembra, o próximo Teresa pode estar esperando pelo seu olhar compassivo. Escolha bem. Um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe vocês.